Abra lá sua Bíblia, essa noite, Daniel capítulo 3. Quem por acaso não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão. Nós temos Bíblias lá atrás e a Bíblia vai chegar até você, tá? Quem quiser acompanhar, só erguer a mão e a Bíblia vem até você. Então vamos lá. Daniel capítulo 3. Podemos ler? Tem ainda algumas Bíblias chegando aqui. Mais alguém? Então vamos lá, vou ler. Daniel capítulo 3, verso 1. E diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Para nós entendermos isso aqui, o contexto desse verso 1, é preciso uma rápida recapitulação do capítulo 2 que nós estudamos na quarta passada. Quem se lembra do sonho que Deus revelou a interpretação a Daniel, a Nabucodonosor, através de Daniel? Quem se lembra o que ele sonhou? Uma estátua. Quem se lembra como era formada a estátua? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris, bronze, pernas, ferro, pés, ferro e barro misturado. Lembra-se do sonho? Portanto, só a cabeça era feita de ouro. Na interpretação do sonho, o que Daniel disse para Nabucodonosor? Ele disse: quem era a cabeça de ouro? Ele ou o reinado dele, o reino dele, Babilônia. Estão lembrados? Babilônia. Então, recapitulando, a Babilônia imperou no mundo de 605 a.C. a 538 a.C. Depois de 538 a 331, que império? Medo-Persa. De 331 até 168, se não me engano, qual império? Grego. Depois de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, que império? Roma. E agora nós estamos no período da Europa dividida de acordo com a visão. Bom, chega agora no capítulo 3. O que Nabucodonosor fez? No capítulo 2, depois que ele recebeu o sonho, a interpretação, o que ele fez com Daniel? Ficou tão impressionado com a revelação, com o milagre, porque Daniel não tinha recebido nenhuma dica, e sem nenhuma pista, Daniel disse o sonho e a interpretação. O rei ficou tão maravilhado, quem se lembra da semana passada, ele constituiu Daniel como governador da província. E Daniel conseguiu já emprego para os 3 amigos. Bom, passam-se alguns anos, aquele Nabucodonosor que ficou impressionado com Deus, louvou Deus e Daniel, nosso Deus. Passam-se alguns anos e de repente nós examinamos aqui o comportamento de Nabucodonosor e vamos ver essa noite que ele voltou a se afastar de Deus e a se dedicar à idolatria. E isso é um alerta para nós. Quantas às vezes, lamentavelmente, nos achegamos a Deus, tomamos contato com Ele, recebemos bênçãos, e os anos vão passando e a pessoa vai se afastando e volta lá para a adoração dos seus ídolos. Está aqui Nabucodonosor dando esse exemplo triste para nós. Aí chega no capítulo 3, o que ele mandou fazer? Uma estátua. Era só a cabeça de ouro? Não. A estátua inteira era de ouro. O que você entende disso? Qual é o recado que esse verso 1 está passando para nós? Ele aceitou o plano de Deus? No plano de Deus era assim: Nabucodonosor, você representa a cabeça de ouro, mas virá um reino inferior ao teu, que vai te destronar. Ele ouviu aquilo? E quando Daniel complementou a interpretação, falando do reino inferior, aquilo ficou martelando na cabeça dele, e ele deve ter pensado assim: mas eu não aceito isso, eu não admito isso, eu não vou admitir que ninguém me derrote. Não, o meu reino vai durar para sempre, ele vai ser eterno.
Então eu vou fazer uma estátua toda de ouro, diferente daquela que Deus fez. Na minha estátua, ela vai ser representada inteira pelo meu império, que vai durar para sempre. O que você tira para a sua vida disso? Será que nós temos aqui essa noite algum Nabucodonosor que começa a tomar contato com o plano de Deus para a tua vida e de repente em determinado momento você se revolta e diz assim: mas o plano de Deus para a minha vida não é bom, eu prefiro o meu. Por que eu tenho que seguir esse plano de Deus e aceitar certas coisas, se eu posso fazer o meu destino, a minha trajetória, o meu plano, porque eu não gosto do plano de Deus para mim? E Nabucodonosor, rei prepotente, acostumado a mandar, disse não, mandou um recado para o céu: não, Senhor, seu sonho é bom até um certo momento, depois ele ficou ruim, não gostei, eu prefiro o meu sonho. Olha lá, é toda de ouro está. O homem lutando com Deus, o homem impondo os seus planos para a sua própria vida. Amigos, falando assim, fica uma coisa meio filosófica, bonita, né? Alguém deve estar: puxa vida, que interpretação bonita e tal. Mas não é, isso é para a gente mastigar. Como é que eu construo uma estátua de ouro na minha vida, inteira de ouro? Nas pequenas coisas. É quando a Bíblia diz assim, que nós devemos simplesmente guardar os mandamentos, sem complicar. Aí um deles nós sabemos que nós devemos guardar o sábado, respeitar isso. Aí eu resolvo fazer faculdade. Aí a minha faculdade tem aula no sábado, e tem prova no sábado. Aí Deus fez a estátua para mim e disse assim: Mauro, para você só a cabeça de ouro, o resto você tem que fazer assim, é diferente do que você gosta. Eu digo: não, Senhor, mas eu não vou perder aula no sábado, não, eu quero fazer minha faculdade e me formar rápido. Então, infelizmente, o Senhor segura um pouquinho aí, que eu não vou poder guardar o sábado agora. Deixa eu primeiro concluir minha faculdade. Pronto. Acabei de construir uma estátua de ouro. Você entende isso? Você consegue entender isso? O que Nabucodonosor está fazendo? Estátua de ouro é divergir do plano de Deus para a tua vida e para a minha. Então a gente vive construindo estátuas de ouro, dizendo para Deus: Senhor, eu entendo que o Senhor coloca as coisas dessa maneira, mas no mundo de hoje, no mundo moderno, eu preciso amoldar a sua palavra ao mundo moderno. Porque quando o Senhor falou isso lá atrás, era outra vida, outra circunstância, outra situação econômica, política. No mundo de hoje, Senhor, eu preciso que o Senhor compreenda que não dá para fazer mais isso. Precisamos amoldar a sua palavra. E a gente acaba de construir a estátua toda de ouro. Olha, mais um detalhe sobre essa estátua. Diz que está no campo de Dura. Quando você vai estudar isso aqui, é interessante entender isso. É lá no deserto. Diz que ela, olha a medida dela. A medida dela está no verso 1 ou 2? Deixa eu ver aqui. Está no verso 1. A medida fala que ela era de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Aí você tem que fazer a conversão. Um côvado, segundo a medida real lá da Babilônia, equivalia aproximadamente a 60 centímetros. Um côvado, 60 centímetros. Se a estátua tinha 60 côvados, você faz as contas, ela tinha 36 metros de altura. Os engenheiros ou arquitetos fazem aí um cálculo e ela tem aproximadamente o equivalente a um edifício de 10 andares. 36 metros equivale mais ou menos a um prédio de 10 andares. A largura dela, de 6 côvados, são mais ou menos 3,5 metros de largura, por 36 de altura, toda de ouro. Visualize. Bom, se você fizesse isso em São Paulo, na Praça da Sé, já ia chamar muita atenção, não ia? Na Praça da Sé. Mas misturado no meio dos prédios da Praça da Sé. Agora imagina deserto, sem nada, uma estátua dessa. Dá para ver a quantos quilômetros? De ouro brilhando no sol. Chamava atenção? Vocês compreendem? Como aquilo chamava atenção no deserto, isolada. Você acha que custou barato? Foi barato esse monumento aqui? Quem pagou? O povo. Ué, quem que paga? Quem que paga a obra pública? Já era assim desde lá. O povo pagou isso aqui. Os impostos. Para quem? Exaltação pessoal do governante. Com dinheiro do povo.
Mas o que eu quero tirar aqui dessa questão do custo é outro. É que às vezes, isso aqui é um puxão de orelha para nós, né? Às vezes os pagãos são mais generosos com as suas religiões do que os cristãos. Às vezes os pagãos são mais generosos. E está aqui a estátua. Simboliza o plano pessoal de um governante que não aceita a direção de Deus. E ela tem 60 côvados e 6 côvados. Olha, número 6 aqui. E aí a gente lembra lá de Apocalipse 13, lembra-se do número 666? Lembra-se quando nós estudamos o 666 que nós dissemos o seguinte: o número 6, na simbologia numérica bíblica, o que ele representa? Simbologia: imperfeição, rebeldia, desobediência. É um número ligado ao ato humano. Por isso a besta, ela usa o número 666, porque ela tenta ser como Deus, mas não consegue. É 666, uma dízima periódica, mas nunca vai ser 7, que é o número da perfeição. Essa estátua que leva o número 6 aqui, na sua altura e na sua largura, ela bem retrata um ato humano dos mais imperfeitos, porque é o símbolo da rebeldia, da desobediência a Deus. Olha que coisa interessante para analisar isso. Mais uma vez, a presença do número 6, e não está à toa aqui. Verso 2: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Para fazer o quê? Para que viessem a... O que está escrito na sua Bíblia? Consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha só, consagração da estátua. Amigos, isso aqui é uma cerimônia. Na nossa linguagem de igreja, é como se nós estivéssemos falando aqui da dedicação desse monumento. Era uma cerimônia de consagração. Aí o que ele fez? Mandou convidar quem? Quem foi convidado aqui? Se você for vendo aqui, essas pessoas quem são? Eram as pessoas humildes da sociedade? Aqui, pode ler de novo, aqui só tinha convite VIP. Era só para VIP. Se você não recebesse esse convite aqui, você era João Ninguém. O convite foi para os VIPs, os líderes das nações que faziam parte do Império da Babilônia. Todos aqueles governantes que compunham o Império. Os magistrados, as autoridades militares, as altas patentes, os tesoureiros, os que lidavam com dinheiro. Os convites foram para os VIPs. E eles lotaram o deserto. Para fazer o quê? Adorar um monumento que simbolizava o paganismo da Babilônia e a desobediência de Nabucodonosor. Um ato de adoração. Para vocês verem que eu não estou inventando isso, é só seguir comigo aqui o verso 4. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Era para fazer o quê quando tocasse a banda de música aqui? Era para fazer o quê? Todas as autoridades de joelhos, com o rosto no chão, em adoração à estátua. É legal isso aqui? Você ser convidado para ir lá adorar o monumento, de joelhos, se prostrar. Tinha opção para alguém aqui? Vamos ver se tinha. Vamos ver se tinha aqui. Verso 6: qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente.
rebelde. Tinha opção? Então imagina, você é uma autoridade, um governador, um prefeito, é convidado, chega lá e diz assim, ó, de joelhos no chão, em adoração à minha estátua, senão, fornalha. Bom, vamos analisar os componentes desse decreto. Decreto governamental. Se tivesse diário oficial naquela época, ele seria publicado no diário oficial. Isso aqui é um decreto do governador, do principal governante, o imperador Nabucodonosor. É uma ordem, não se discute. Aliás, a propósito, ninguém desafiava a autoridade de um rei. Os reis não estavam acostumados com isso. Então esse decreto aqui, alguém vai dizer, peraí, Mauro, mas uma penalidade tão severa, se alguém não se ajoelhar é morto na fornalha. Por que isso? Porque o governador, o rei, não admitia que a sua autoridade fosse publicamente desafiada. Por isso a penalidade era gravíssima. Você não podia desafiar a autoridade de um rei. E os súditos, os soldados, sabiam que o rei não estava brincando. Era fornalha mesmo. Um ato de adoração. Vamos analisar os componentes desse decreto para você raciocinar aqui junto comigo. Vamos pensar um pouquinho juntos aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos um soberano mundialmente conhecido, sim ou não? Nabucodonosor. O que mais que nós temos aqui? Um decreto obrigatório, você não escolhe, decreto obrigatório e universal, vale para o mundo inteiro. O que mais nós temos aqui? Obediência à força a todas as nações. Nós temos a adoração de um ídolo, ou de uma imagem, ou de um sinal, em oposição à vontade de Deus. Será que isso que está sendo revelado aqui em Daniel capítulo 3, será que isso tem possibilidade de se repetir? Será que isso ainda pode acontecer no futuro? Será que nós vamos presenciar isso? Será que pode haver algum líder mundial, mundialmente conhecido, que possa baixar uma lei ou um decreto impondo a adoração de uma imagem em contraposição à vontade de Deus, de forma universal, com risco de morte? No nosso tempo, no nosso mundo, pode acontecer isso de novo? Apocalipse capítulo 13 diz que vai acontecer. Não é que pode. Apocalipse garante que vai acontecer de novo. Esse líder é um poder que Apocalipse chama de a besta. Vai obrigar a adoração da sua imagem. E já estudamos aqui qual é a imagem da besta. Já estudamos. Vai obrigar a adoração em contraposição ao sinal de Deus. Qual é o sinal de Deus? Já estudamos aqui. O sábado. Qual é a imagem da besta? O domingo. Em outras palavras, trocando em miúdos, será que pode acontecer de um líder mundial obrigar por lei que todas as nações guardem o domingo ao invés do sábado, e aqueles que não fizerem isso serem mortos? Pode acontecer isso? Tem gente que não acredita, mas está aqui. Aconteceu lá em Daniel 3? Pode acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Portanto, para aqueles que ainda não compreenderam bem essa questão do sábado, aqueles que estão chegando agora, que não estudaram conosco, eu recomendo que você procure se informar melhor do que se trata. Para quem já está estudando conosco há algum tempo e ainda não decidiu, não tomou essa decisão na vida, eu recomendo que você faça isso com mais urgência, porque esse é um assunto iminente para nós. Isso vai demonstrar quem é povo de Deus e quem não é. Nós vamos, nos versos seguintes, nós vamos ver o que é uma provação, uma prova. E essa prova para os tempos de hoje, ela é muito importante pelo seguinte: nós vivemos num mundo onde grande parte das pessoas, um grande número de pessoas, se diz cristãos. O que você é? Eu sou cristão. Aí diz lá sua religião. Cristãos. Quando vem a prova, qual é a finalidade da prova? Por que Deus permite a prova, a aprovação? Por quê? Separar os cristãos verdadeiros dos cristãos nominais. O que é cristão nominal? Jesus falou aquele que é da boca para fora.
O que é cristão nominal? Ah, eu sou cristão, eu amo Jesus, e não faz nada do que Jesus ensina, e na hora da aprovação mostra que não é cristão nada. Cristão, você vai ver já aqui no relato o que é cristão, como você identifica um cristão. Então tem muita gente no mundo que se diz cristão, mas na hora da aprovação você percebe que é da boca para... é cristão só para usar camiseta, para botar o decalque no carro, para dizer para os outros assim, vai com Deus, fica com Deus. Tem um monte de cristão assim. Agora aqui nós vamos ver o que é cristão, como você identifica um cristão, e Deus vai fazer isso aqui, vai mostrar no meio do paganismo da Babilônia, como você identifica um cristão. Que verso eu parei? 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, toda a banda de música, né? De toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram. Olha a palavra que está aqui: adoraram. A questão aqui é uma adoração. Adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos adoraram? Todos? A Bíblia diz que 3 homens não se ajoelharam. Não se ajoelharam. E aí, vai acontecer o que está aqui no verso 8. Todo mundo ajoelhou, 3 ficaram de pé. Verso 8. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Bom, primeiro, interessante isso aqui, né? Me lembra aquela história entre crianças que ajoelharam na sala para orar com os pais. Terminada a oração, a menininha falou assim: mamãe, o Joãozinho não fechou os olhos para orar, estava de olhos abertos. Aí a mãe falou assim: como é que você viu, filhinha, se você estava com os olhos fechados? É isso aqui, né? Os 3 foram lá para o rei e já foram dedar. Olha, todo mundo ajoelhou, mas 3 ficaram de pé. Não fizeram caso de ti, não te respeitaram, estão te desonrando, estão te desafiando, a tua autoridade. Sabe quem são? Não é qualquer um, rei. São aqueles 3 amigos do Daniel, aquele que o senhor constituiu. Lembra do Daniel, rei? Aquele garoto, lembro então, os amigos dele, que o senhor deu cargo lá no governo, são esses 3 judeus. Foram lá dedar. Você nota aqui um pouco de preconceito racial, né? Desejo de vingança, inveja. Mas o fato é que eles foram lá dedar para o rei e colocaram o rei numa situação desagradável, porque olha, aqueles que tu constituíste, que o Senhor nomeou, os seus nomeados, seus protegidos, são eles que estão te desobedecendo, estão te desafiando, exatamente eles, que deveriam te agradecer. Jogaram os 3 rapazes contra o rei. Verso 13. Então, preste atenção nisso aqui, para você ver que lição para nós. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito? Amigos, diante de tanta coisa errada que Nabucodonosor vem fazendo, agora vem aqui um exemplo de uma coisa certa que ele fez e que serve de lição para nós. Alguma vez já aconteceu com você, de alguém chegar para você e dizer assim: olha, fulano ou beltrano está falando mal de você, está falando isso, aquilo, outro, papapá, papapá. Sabe aquela fofoca?
Já te aconteceu de alguém chegar, fulano falou que você disse isso, ou fez aquilo, ou que viu isso. Sabe o que ele fez? Fofoca chegou para ele, o que ele fez? Mandou chamar os três e perguntou, é verdade? Quantos problemas de relacionamento nós resolveríamos se agíssemos assim? Se cada vez que chegasse uma notícia, uma fofoca, uma afirmativa envolvendo uma outra pessoa, ao invés de julgarmos precipitadamente, na maioria das vezes, ao invés de sairmos criticando ou tomando posições agressivas, quantos problemas nós resolveríamos se chamássemos a pessoa e fizéssemos uma pergunta simples? É verdade que você disse isso? Quantos problemas nós resolveríamos, hein? No casamento, com os filhos, no lar, com os amigos, no trabalho? Quantos problemas resolveríamos? Só uma pergunta: é verdade que você falou isso mesmo? Impressionante como é o ser humano, né? Alguém chega e te fala assim, fulano falou que você é isso, que você é aquilo, você já chega arrebentando. Toma aquilo como uma verdade absoluta, sem dar a oportunidade de perguntar para a pessoa, você falou mesmo isso, você fez isso. E o que ele fez? Chamou os três e perguntou, é verdade o que estão falando? Vocês fizeram mesmo isso? É óbvio que por trás dessa atitude correta há também uma ironia, né? Óbvio. Que de outra maneira ele também está dizendo para os jovens assim, para os três, é verdade que vocês tiveram coragem de me desafiar? Eu não acredito. Não acredito que vocês tenham essa coragem toda. Lógico que há uma ironia, mas a verdade é que ele agiu corretamente. Isso aqui tem que servir de lição para nós. Temos que antes perguntar, conversar, falar direto com a pessoa, não é o ouvir falar que disse que o outro disse que falou. É assim que começam os problemas. É o diz que ele disse. Tomou a atitude correta. Bom, verso 15. Então ele disse assim, agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, toda a banda de música aqui, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Quando ouvirdes o som, diz assim, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E olha o que o Nabucodonosor vai perguntar para os três jovens. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você já foi desafiado assim alguma vez? Olha, vou fazer o seguinte, eu acho que está havendo aqui um grande mal entendido, ele falou. Acho que isso aqui é tudo besteira, viu, rapaziada? Mal entendido. Acho que vocês não ouviram tocar a banda, vocês estavam muito lá para o fundo, né? Então, estou entendendo que vocês não fizeram de propósito, né? Vocês não vão ter coragem de fazer isso. Então é o seguinte, vou dar uma nova chance para vocês, porque eu sou bonzinho. Agora vou dar uma, presta bem atenção, hein? Quando a banda começar a tocar, vocês vão se ajoelhar e botar o rosto no chão. Nova chance, tá? Eu tenho certeza que vocês têm juízo e vocês vão fazer isso, porque senão, vou mandar aquecer a fornalha lá, tá vendo? Aquelas lavaredas lá, vocês vão ser jogados ali dentro. E eu não estou brincando. E após dizer isso, ele falou assim, agora eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Que desafio. Quem é esse Deus que pode fazer isso? E aí? O que você faria? É fácil a situação deles? Será que tem momentos na nossa vida, que as circunstâncias do trabalho, da vida, a gente ouve essa pergunta, quem é o Deus que vai te livrar dessa situação? Você vai perder teu emprego. Quem é o Deus que vai te livrar se você não me obedecer? Olha a situação dos dois. Desafio. Olha, amigos, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Para aqui. Lembra o que ele falou? Quando a banda voltar a tocar, vou dar mais uma chance para vocês. Pensem bem aí. Quando a banda voltar a tocar, rosto no chão. Sabe decisões? É uma importância. Decisões. Tem decisões que podem afetar a nossa vida. Então, se eu tiver que escolher com quem eu vou me casar,
Se você tomar a decisão errada, isso pode afetar o resto da tua vida. É uma escolha. Qual é a profissão que eu vou seguir? É uma decisão complicada. Eu tenho que tomar cuidado. Agora, há decisões que têm consequências eternas. Vão além da vida. Eternas. Decidem o nosso destino eterno. Esses jovens estavam diante de uma decisão de consequências eternas. Adorar a Deus ou aos deuses dos pagãos. Consequências eternas, é uma escolha. Sabe o que eles mostram aqui? Para a decisão de consequências eternas, esta decisão eu tenho que tomar antecipadamente. Esse tipo de decisão não se toma na hora. Eu trago a decisão de casa. Se alguém for numa festa, eu vejo vários jovens aqui essa noite, vocês jovens especialmente, estão mais diretamente ligados às influências. Se você for a uma festa, final de ano, por exemplo, na tua empresa, e você deixar para decidir lá na festa se você vai aceitar ou não a bebida alcoólica, o uísque, a vodka, se você deixar para decidir lá, eu acho que você corre um grande risco de beber. Se você deixar para decidir dentro de uma boate se você vai ou não praticar sexo, muito provavelmente você vai praticar. Certas decisões nós temos que tomar antes, temos que trazer de casa. São inegociáveis. Aquelas que mexem com princípios, elas são inegociáveis. Não tem negócio, não tem acerto. Essa decisão você tem que trazer de casa. Na hora que o problema acontecer, você não tem que pensar. Essa é uma decisão que tem que estar tomada. E os jovens não quiseram parar para pensar. Pera lá, o senhor está querendo saber o quê? Se nós vamos ajoelhar para adorar os deuses? Não, você vai me desculpar, mas isso a gente já tinha resolvido há muito tempo lá em casa. Isso eu já tenho na minha vida. Isso eu não vou fazer. Não precisa nem mandar a banda tocar. Isso eu não vou fazer. Aí o amigo, deixa de ser bobo, vai. Fuma esse cigarrinho de maconha aqui. Não, isso eu não faço. Mas prova, você é bobo, você não sabe nem o gosto disso aqui. Você não sabe como é. Não, mas isso eu não vou fazer. Isso eu não faço. É sério? São decisões que a gente traz de casa. Você não tem que pensar na hora para esse tipo de convite. E o convite que eles receberam era uma decisão que já estava tomada. E você não sofre quando você tem uma decisão já tomada. Já está tomada. Você não vai perder seu tempo. Não, isso eu já analisei, já pensei. Isso eu decidi lá atrás, quando eu aceitei a Jesus, quando eu me batizei. E assim tem que ser para nós. Quando eu tomei uma decisão com Jesus lá atrás, quando eu entrei naquele tanque, essa decisão estava tomada para mim. Eu não vou rever isso agora. Custe o que custar. Vamos ver como é que eles vão colocar isso? Sabe, amigos? Eles vão colocar assim no verso 17: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Lembra o que o rei tinha perguntado? Quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? E eles responderam: se nós entrarmos na fornalha e o nosso Deus quiser, se for da vontade dele, Ele vai nos livrar das tuas mãos, se Ele quiser. Isso que vai. Mas olha o conhecimento que esses jovens têm de Deus. Olha a lição para nós. Olha, eles dizem assim no verso 18: senão fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que quer dizer aqui o senão? Se Ele quiser, pode nos livrar, e vai nos livrar. Senão o que? Quiser nos livrar, mesmo assim nós não adoraremos a tua estátua. O que eles demonstraram a respeito de Deus, do relacionamento dele com Deus? Eles sabem que a fé em Jesus não nos livra necessariamente da fornalha, mas nos conduz através dela. Eu sou cristão, eu preciso entender isso na minha vida. Ser cristão não me livra dos problemas, das aflições, das fornalhas, das provações. Não nos livra, amigos. Tem gente que abandona o cristianismo porque não entendeu. Cristianismo não é uma apólice de seguro que te garante que nada mais vai te acontecer. Cristianismo não é apólice de seguro. Cristianismo não é um amuleto que te protege. Fé é confiança naquilo que nos pode ver.
Cristianismo é confiar em Deus, ainda que as coisas estejam andando mal. Isso é cristianismo, isso é fé. E tem gente que acha que cristianismo é amuleto. Não, isso é outra coisa, isso aí é dente de alho, não sei mais o que. Isso não é cristianismo. E esses garotos, os rapazes, demonstraram isso. Já não tão jovens nessa época. Demonstraram que sabia, se Deus quiser, Ele nos livra brincando do Senhor. Isso não é problema. Mas também, se Ele não quiser nos livrar por alguma razão, pode ter certeza, nós não vamos adorar os teus deuses. Isso nós não vamos fazer, de jeito nenhum. Porque eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida hoje. Se Ele achar que nós vamos ter que enfrentar essa fornalha, nós vamos enfrentar. E aí eu pergunto, até onde vai o seu cristianismo? Ele vai a esse ponto de você dizer para Deus, se eu tiver que enfrentar essa fornalha, eu vou enfrentar. Se tiver a vontade de Deus, eu vou enfrentar. Mas uma coisa eu sei, Ele vai comigo. Se alguém te perguntar um dia assim, peraí, Mauro, mas então qual é a vantagem da tua religião, do cristianismo? Qual é? Se o teu Deus, se não quiser, não te livra da fornalha, qual a vantagem? Então é igual a minha, eu também vou ter que enfrentar a fornalha. Aí você responde assim, convicto. A diferença é que eu vou enfrentar a fornalha com Ele, e você vai enfrentar sem Ele. Depois você vem contar para mim. Depois você vem contar. Enfrenta a fornalha com Jesus e enfrenta sem. Bom, se você enfrentar sem, provavelmente você nem vem contar. Essa é a diferença. O nosso Deus vai mostrar já como que Ele atua com aqueles que têm fé. Verso 19, né? Então Nabucodonosor se encheu de furor. Achou que era muita ousadia dos três. Se encheu de furor. Mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha o que ele mandou. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Até como se fosse possível aquecer 7 vezes mais, né? Não era possível. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, ou seja, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Olha só, então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava, presta atenção, sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vocês entenderam? A fornalha estava tão quente, não sei quantos graus, que os 3 que seguraram, que amarraram e foram levar, os soldados, quando se aproximaram para jogar os 3 dentro da fornalha, o calor era tão grande que eles morreram. Era pouco fogo, estava fresquinho, morreram, os soldados morreram. Só que interessante aqui nesse verso, isso para mim mostra que aqueles que perseguem o povo de Deus um dia serão consumidos. Isso é uma lição para mostrar o que acontece com aqueles que perseguem o povo de Deus. Serão consumidos assim. Mas vamos ver o que acontece com o povo de Deus, com os fiéis. Verso 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Caíram como? Atados, amarrados. Amarrados. Como se fosse preciso ainda, né? Mas para Deus era. Então alguém pode dizer, pô, Mauro, para jogar numa fornalha dessa não precisa nem amarrar, né? Caiu lá dentro antes de cair, já morreu. Para que amarrou? Você vai ver já. Você vai ver já. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O rei levantou por quê? Por que ele ficou espantado? Mandou jogar os 3 amarrados. De repente ele olha e viu 4. Pô, será que eu bebi demais?
Aí perguntou para alguém, ele falou, será que eu estou bebendo? Escuta, nós não jogamos 3? Sim, jogamos, rei. Quantos vocês estão vendo? 4. 4? Mas eles estão desamarrados e estão andando, passeando dentro da fornalha. E diz que um tinha a semelhança do Filho dos Deuses. Quem que estava dentro da fornalha com os 3? Está ou não dentro do forno? Alguém pode perguntar assim, onde está Deus quando eu estou sofrendo? Onde está Deus quando o ser humano enfrenta a sua fornalha? O câncer, a AIDS, a morte, o filho nas drogas, a filha na prostituição. Tem gente que fala assim, onde está Deus que não vê isso? As crianças que nascem aleijadas. Onde está Deus? Dentro da fornalha, ao nosso lado, enfrentando o problema junto conosco. É lá que Ele está. Ou seja, nós temos que treinar. Às vezes as nossas fornalhas embaçam muito a nossa visão. A fumaça, né? Complica, as lágrimas não deixam a gente ver. Sofrimento é uma coisa complicada, não é fácil ter fé no sofrimento. Mas nós temos que treinar a saber enxergar através da fumaça e ver Deus. Através das lágrimas, do sofrimento, a gente tem que aprender a ver Deus. Sabe por quê? Porque nesse momento de sofrimento, os 3 não conseguiam mais ver ninguém da sua família, não conseguiam mais ver os amigos, não conseguiam ver mais ninguém. A única pessoa que a gente vê dentro da fornalha, meu querido amigo e meu irmão, é a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te poupe da fornalha. Que Ele te poupe, e a mim também. Mas saiba, que na fornalha, Ele será a única pessoa que você vai ver. É assim que funciona, infelizmente. Que bom que nós temos Jesus. Porque as outras religiões não têm. Mas nós temos. Que bom que o nosso Deus é vivo. Que anda ao nosso lado. Sabe? Verso... Eu parei no 25, né? Disse que nenhum dano foi feito a eles no verso 25. Olha só o verso 26, diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora chamou de quê? Servos do Deus Altíssimo. Que testemunho, hein? Que testemunho, servos do Deus Altíssimo. Saí e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se, olha os VIPs aqui, ó, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, presta atenção, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. O que queimou então? Se não queimou nada, se eles estavam inteiros, nem um fio de cabelo, o que queimou? Uma coisa queimou: as cordas. Porque eles estavam desatados. As cordas queimaram. O que a gente aprende, hein? O que nos amarra? O que amarra a sua vida e a minha? O que atrapalha a nossa vida e amarra a gente? O pecado. O pecado amarra a nossa vida, nos prende a esse mundo aqui. Aí Jesus entra na fornalha e tira aquilo que pode nos afastar dele, o pecado. Aquilo que pode nos prender a esse mundo aqui, quando o plano dele é que a gente suba e não fique aqui. Queimaram só as cordas. Amigo, se há alguém aqui essa noite que está me ouvindo e pensa assim: Mauro nem tem noção da fornalha que eu estou vivendo, leva para casa uma mensagem de Deus. Vão queimar só as cordas. Confie nele. Essa fornalha vai servir para tirar da sua vida alguma coisa que Deus quer remover, que está atrapalhando a sua salvação. E infelizmente Deus usa o fogo da fornalha para remover da nossa vida o que não serve no nosso caráter. O fogo só serve para isso. Confie nele. Vão queimar só as cordas. Você vai sair ileso e vai morar na eternidade com ele. Amém. Como diz a Guga, amém, gente? Amém. Amém, classe, como ela disse. Para concluir, verso... Qual verso que eu parei? 28.
Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ué, eu não dizia: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Agora o pagão dizendo: bendita seja esse Deus que conseguiu fazer isso. Bendito seja esse Deus. E livrou os seus servos que confiaram nele. Olha a palavra-chave aqui: confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eu ouvi uma vez uma história que eu guardei. Pessoa que colecionava canários, criador de canários, e ele, uma vez mostrando como é que se ensina um canário a cantar, ele separou o canário dos outros da mesma espécie, tirou, isolou, colocou numa gaiola sozinho, isolado, cobriu a gaiola com um pano preto, vedou completamente a entrada de luz. Canário sozinho, escuridão, e ele assobiava do lado de fora, e aos poucos o canário começava a repetir na escuridão. Ele assobiava, o canário repetia, e assim ele ensinou o canário a cantar. Mas o detalhe dessa história é que ele explicou: se você quiser ensinar um canário a cantar em qualquer circunstância, qualquer uma, isola, coloca na escuridão. A canção que ele cantar na escuridão, ele vai cantar pelo resto da vida. Às vezes as fornalhas, Jesus ensina canções para nós vamos cantar pelo resto da vida. Quem é capaz de cantar na escuridão ou na fornalha, vai cantar durante toda a eternidade. É uma lição. Verso 29. Por mim, pois, é feito um decreto. Esse rei gosta de decreto, né? Mas ele não aprende. Não aprende. E isso aqui, gente, é para nós isso aqui. Eu tento me enxergar e falo: mas como Deus tem paciência, não é? Acabou de ter o quê? Uma experiência com Deus. Ó Deus Altíssimo, que livrou os seus servos, o Deus de Israel, o Deus deles, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Acabou de ver o que esse Deus é capaz de fazer. Aí olha o que ele faz aqui, ó. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E você vai dizer: pô, mas espera aí, Mauro, mas então ele está louvando a Deus, mas não é assim. Manda despedaçar quem não concorda. Uma hora ele manda adorar a estátua de ouro, na hora ele manda adorar a Deus, mas só que quem não adorar é morto do mesmo jeito. Ele não aprende que Deus quer o amor espontâneo, o livre-arbítrio. Ele não consegue aprender. Deus tem que ter paciência com os Nabucodonosor do mundo, pessoas que tudo tem que ser na base da obrigação e da força. Ele continua mostrando aqui que não entendeu nada desse Deus. Verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Amigos, para encerrar, se eu tivesse que batizar este capítulo de Daniel 3, tem uma palavra-chave para mim aqui no comportamento dos três, que é uma palavra que está fazendo falta no nosso mundo hoje. É uma palavra que as pessoas fogem dela. Muitos dos jovens que estão me ouvindo aqui hoje também não gostam muito dessa palavra, e a gente ouve muito isso. Às vezes, quando os jovens começam a namorar, não tanto na igreja, mas fora, a primeira coisa que dizem: não, vamos namorar, vamos ficar, mas sem compromisso. As pessoas não querem saber de compromisso. Quando você fala em casamento hoje, as pessoas falam em amor, em paixão, mas a palavra-chave para quem é casado e consegue passar pela barreira dos 25, alguns chegam nos 50 anos de casados, a palavra-chave, amigos, para casamento, para qualquer relação estável, chama-se compromisso. Paixão? Vai embora, fica pela estrada. Lamento, jovens, se eu estou decepcionando vocês. Não casem apaixonados, não vai lá nada.
Casamento é compromisso. Relação com Deus é compromisso. É para a vida toda. O que esses jovens mostraram é que eles tinham um compromisso com Deus. Na vida deles, primeiro Deus. É compromisso. E compromisso não dá para quebrar. Uma mãe, e eu falo para várias mães essa noite, a mãe tem um compromisso com o filho. Não importa se ele vai ser bandido um dia, se ele vai ser traficante. Quantas vezes a gente vê isso na televisão? O mundo caindo em cima do filho, um marginal, às vezes a gente com raiva, aparece uma mãe na televisão chorando, é a única que vai lá e abraçar e beijar, porque ela tem um compromisso com ele. É mãe. Vocês não têm essa experiência profissional, eu tenho como advogado. A gente vê como os presos são maltratados nas delegacias, isso dói pra gente, porque isso também não resolve nada do problema. Mas se tem uma coisa que dá gosto de ver, é quando uma mãe sofrida entra numa delegacia para ver um filho bandido. Os policiais dizem, deixa, é mãe, ela pode entrar. É mãe. Eles respeitam. Eles respeitam. É um compromisso. Ela não quer saber se ele é bom ou se ele é ruim. Ela o ama. Deus é assim conosco. Ele não quer saber se eu sou bandido, se eu sou adúltero, se eu roubo, se eu minto. Ele não quer saber. Ele me ama. O amor de Deus é incondicional. Nada que eu possa fazer vai fazer com que Deus me ame mais. E nada que eu possa fazer vai fazer com que Deus me ame menos. O amor dele é incondicional. Ele ama. Porque essa é a natureza dele. A palavra é compromisso, que é o que está faltando no mundo hoje. Pessoas compromissadas com princípios, com valores, com Deus. E aí, para encerrar, compromisso, eu não consigo me lembrar de outra história a não ser servir para vocês bife a cavalo. As mulheres sabem como é que é feito o prato de bife a cavalo. Como é que é feito o bife a cavalo? O que compõe esse prato? Carne e ovo. Bife a cavalo, carne e ovo. Tem uma lição para nós no bife a cavalo, importante. 2 elementos compõem esse prato. Um entrou com a carne, o boi, e a galinha entrou com o... Mas a situação dos dois é muito diferente. O boi que entra com a carne, o que ele deu? A sua vida. E a galinha? Apenas alguma coisa que lhe pertence. A situação dos dois. A galinha se envolveu com esse prato, ela está envolvida no prato, mas o boi está comprometido. Jesus se envolveu ou se comprometeu conosco? E eu estou envolvido ou comprometido com ele? Não é uma pergunta para a gente resolver responder essa noite no travesseiro. Leva para casa. Travesseiro. Eu estou envolvido ou comprometido com Jesus? Na próxima quarta, como foi anunciado, nós não vamos ter a classe bíblica, nós vamos ter a semana de oração. Eu gostaria que todos estivessem aqui. Vamos apoiar essa programação da igreja. Nós vamos pular a quarta-feira que vem da classe bíblica. E na outra seguinte, então, Daniel capítulo 4. Vamos estar todos juntos aqui de novo. Mas eu gostaria que você não faltasse na próxima quarta. Vamos estar aqui. E na outra, na sequência, Daniel capítulo 4. O pastor vai orar agora, pastor. E acho que o meu pedido de todos aqui é que todos nós possamos entender que não devemos estar envolvidos com Jesus, mas nós devemos estar comprometidos com Ele.